Você faz tudo certo, segue o manual à risca, acorda cedo, a fé pulsa no peito, repete as orações que te ensinaram. De joelhos, você fecha os olhos, junta as mãos e espera. Espera por um sinal, uma resposta, um milagre. Mas o silêncio persiste e então a dúvida te assalta. Será que o divino realmente escuta? Será que existe alguém lá em cima? Ou será que o problema está em você? Nesse turbilhão de incertezas, surge a figura de Rudolf Steiner, um pensador que dedicou mais de 2 décadas ao estudo profundo da ciência espiritual. E em 1904, ele revelou algo que a instituição religiosa tentou abafar por séculos. Algo que muda radicalmente a forma como você enxerga a prece. O que Steiner descobriu é que o Criador nunca deixou de te ouvir. O problema é que você tem direcionado suas súplicas para o lugar errado. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai desvendar os motivos pelos quais suas preces parecem não chegar ao destino. Vai compreender o erro crucial que 99% dos indivíduos cometem ao orar. E vai aprender o caminho antroposófico preciso que Steiner desenvolveu para estabelecer uma conexão direta com a divindade que reside em você. A verdade que a instituição religiosa ocultou é simples e revolucionária. O divino não está lá fora. Nunca esteve. O divino está dentro de você. E quando você ora da maneira tradicional, está, na verdade, se afastando dele. Deixe-me compartilhar com você o que Steiner desvendou. Já notou que alguns indivíduos parecem ter um canal aberto com o divino, que suas súplicas se materializam, que irradiam uma energia especial, uma presença que você sente ao se aproximar? E você se pergunta, o que essas pessoas têm que eu não tenho? A resposta não está relacionada a merecimento, não se trata de fé inabalável. E definitivamente não tem a ver com o número de horas que você passa de joelhos. Steiner descobriu que existe uma barreira invisível entre você e o divino. E essa barreira não foi imposta pelo divino. Ela foi construída pela forma como o sistema de crenças te ensinou a rezar. Quando você repete palavras sem sentido, quando pede, quando suplica, quando implora por algo externo, você está inconscientemente cavando um abismo. Você está tratando a fonte como um rei distante em um trono de ouro, que espera que você se humilhe para merecer sua atenção. Mas Steiner revelou algo que transforma tudo. O divino não é externo. O Cristo cósmico, a força divina que permeia o universo, não está em um paraíso distante. Ele reside em um lugar que você carrega consigo desde o dia do seu nascimento, mas que nunca te ensinaram a acessar. Ele está na sua essência divina. E quando você reza da forma errada, você não está se conectando com a sua centelha divina. Você está se conectando com o seu corpo astral, aquele caldeirão fervilhante onde residem todos os seus desejos, seus medos, suas ansiedades e suas carências. Esse é o erro fatal. O sistema de crenças te ensinou a suplicar a partir do medo, da carência, do desespero. E toda súplica que brota desse terreno árido não acende. Ela fica aprisionada em um ciclo vicioso de pedido e frustração. Steiner denominou essa prática de oração de pedido. E ele constatou que essa forma de rezar não apenas não funciona, como nutre forças que te distanciam ainda mais do divino. Mas calma, porque o que vou revelar agora vai te fazer questionar cada prece que você já proferiu em sua vida. Steiner ensinou que existem 2 forças espirituais que atuam incessantemente para impedir que você acesse o Cristo cósmico que reside em seu interior. Essas forças possuem nomes, e quando você as compreende, tudo começa a fazer sentido. A primeira é Lúcifer,
não o demônio com chifres que povoa seus pesadelos. Lúcifer, na ciência espiritual de Steiner, representa a força que te seduz para o reino da ilusão espiritual. É aquela sensação de êxtase artificial, de experiências místicas espetaculares, de visões que inflacionam o ego espiritual. Quando você experimenta uma emoção religiosa intensa durante a prece, quando chora, quando sente calafrios e acredita que o divino está te respondendo, muitas vezes não é o divino, é Lúcifer, porque a verdadeira conexão com o Cristo cósmico não é estrondosa, é silenciosa, é profunda, é sóbria. Lúcifer almeja que você se sinta espiritualmente avançado, que você anseie por experiências cada vez mais vividas, que você confunda a emoção com espiritualidade, e reside aí o perigo. Steiner explicou que Lúcifer opera através do corpo astral inflamado. Ele se apropria de seus anseios espirituais legítimos e os perverte em busca de sensacionalismo. Você passa a perseguir experiências místicas como se fossem drogas. Deseja sentir mais, ver mais, ter mais revelações. E quanto mais você busca essas experiências, mais se distancia do verdadeiro Cristo. Porque o Cristo cósmico não é sensacional, é substancial, não é espetáculo, é presença. Mas existe uma segunda força, e essa é ainda mais insidiosa. Steiner a denominou Ahriman, e Ahriman opera no extremo oposto de Lúcifer. Ele não te arremessa para a fantasia, ele te aprisiona no materialismo espiritual, na repetição mecânica, na oração morta. Ahriman é a força que transforma a súplica em uma obrigação, em um ritual vazio, em palavras decoradas que você recita sem sentir, sem pensar, sem conectar. Steiner observou essa dinâmica nas igrejas da Europa no alvorecer do século XX. Ele testemunhava pessoas declamando orações em latim que sequer compreendiam. Orações que haviam sido repetidas por gerações, mas que haviam perdido a vida, haviam perdido o fogo. Eram apenas cascas vazias de algo que um dia pulsou. E reside aqui o ponto crucial que a instituição religiosa jamais revelou. Quando você ora mecanicamente, seguindo fórmulas prontas, você não está orando para o divino. Você está nutrindo Ahriman. Ahriman almeja que você seja religioso sem ser espiritual, que você siga regras sem questionar, que você ore sem sentir, porque ao fazê-lo, ele te mantém acorrentado ao mundo material, mesmo quando você se ilude pensando que está sendo espiritual. Steiner enxergou isso com clareza. Ele percebeu que a instituição religiosa havia se transformado inadvertidamente em uma máquina de produção de orações arimânicas. Orações inertes, orações que petrificam o espírito ao invés de libertá-lo. E aqui entra um aspecto crucial sobre o equilíbrio. Steiner ensinou que Lúcifer e Ahriman não são inimigos. São forças opostas que trabalham em conjunto para te manter afastado do centro, longe do Cristo. Se você pende demasiadamente para Lúcifer, você se perde em devaneios espirituais, em emoções exacerbadas, na busca por experiências místicas que inflamam o ego. Se você pende demasiadamente para Ahriman, você se petrifica em rituais inanimados, em obediência cega, em religiosidade desalmada. E o Cristo? O Cristo é o equilíbrio perfeito. É a força que te mantém centrado, sóbrio, mas vivo, presente, mas profundo, conectado, mas livre. Portanto, se Lúcifer te afasta pelo excesso de emoção e Ahriman te afasta pela ausência de vida, como você faz para orar de verdade? Como você acessa o Cristo cósmico que reside em sua essência divina?
Foi exatamente isso que Steiner revelou em 1909, em uma palestra restrita para seus alunos mais avançados na Sociedade Antroposófica de Dornach. E o que ele ensinou naquele dia foi tão profundo que muitos dos presentes deixaram a sala em lágrimas, não de exaltação luciférica, mas de reconhecimento profundo, de saber finalmente que o divino sempre esteve ali, esperando, no lugar mais óbvio e mais escondido ao mesmo tempo. Uma das alunas presentes naquele dia era Beatriz Goulart, que mais tarde se tornaria uma das mais importantes médicas antroposóficas da história. Ela escreveu em seu diário que, após aquela palestra, ela sentou sozinha em seu quarto e tentou o caminho antroposófico pela primeira vez. Ela disse que, nos primeiros 5 minutos, sua mente gritou pensamentos sobre o dia, preocupações com o trabalho, memórias antigas, tudo veio à tona. E ela quase desistiu. Mas então ela se lembrou do que Rudolf Steiner havia dito. O corpo astral vai gritar. É isso que ele faz. Mas você não é o grito. Você é aquele que ouve o grito. Então ela respirou. 4 tempos. Segurou. 4 tempos. Expirou. 4 tempos. Segurou vazio. 4 tempos. E repetiu. E no terceiro ciclo, algo aconteceu. O barulho diminuiu. Não desapareceu, mas ficou mais distante, como se ela tivesse dado um passo para trás e agora estivesse observando de um lugar mais alto. E foi nesse silêncio que ela desceu ao coração. E pela primeira vez na vida, ela sentiu. Não pensou, não imaginou. Sentiu. Uma presença viva no centro do peito, algo que sempre esteve ali, mas que ela nunca havia percebido, porque estava ocupada demais gritando. E quando ela reconheceu aquela presença, quando ela disse internamente, sem palavras, eu sou o eu sou que vive em mim, algo se dissolveu. As fronteiras, a separação, a distância entre ela e o divino. E ela percebeu que nunca houve distância, que o divino nunca a ignorou, que todas aquelas súplicas que pareciam não ser ouvidas, todas aquelas noites em que ela se sentiu abandonada, não eram porque o divino estava longe. Era porque ela estava procurando lá fora o que sempre esteve dentro. Rudolf Steiner chamava esse momento de despertar da essência divina. E ele dizia que, quando isso acontece, você nunca mais é a mesma pessoa, porque você sabe, com certeza absoluta, que você não é apenas o corpo que vai morrer, você é consciência eterna, você é divino, porque o segredo é simples, devastadoramente simples. Para fazer o divino te ouvir, você precisa parar de falar. Isso mesmo, a verdadeira comunhão espiritual, segundo Steiner, começa com silêncio. Mas não qualquer silêncio, não o silêncio da boca enquanto a mente grita, mas o silêncio do corpo astral, o silenciamento astral. Deixa eu explicar o que isso significa de forma mais profunda. Você não é apenas o corpo físico que vê no espelho. Rudolf Steiner revelou que você é composto de 4 corpos distintos, organizados em camadas que vão do mais denso ao mais sutil. O primeiro é o corpo físico. Esse você conhece. É matéria, é carne, ossos, sangue. É o que morre quando você morre. E a maioria dos indivíduos acredita que é só isso, que quando o corpo físico acaba, tudo acaba. Mas Rudolf Steiner mostrou que o corpo físico é apenas a casca, a camada mais externa de algo muito maior. O segundo é o corpo etérico. Esse é o corpo de energia vital. É o que mantém o corpo físico vivo e organizado. É a força que faz seu coração bater, seus pulmões respirarem, suas células se regenerarem. Quando o corpo etérico se separa do físico,
A morte acontece. O corpo físico se desintegra, porque não tem mais a força organizadora que o mantinha coeso. O corpo etérico é como um molde invisível de luz que sustenta a forma física. E é por isso que, quando você está cansado, não é o corpo físico que está exausto, é o corpo etérico. Você drenou sua energia vital. Rudolf Steiner ensinou técnicas específicas para fortalecer o corpo etérico: regularidade de rotina, sono adequado, alimentação saudável, contato com a natureza. Tudo isso nutre o etérico. E quando o etérico está forte, o físico responde. Você se sente mais vivo, mais presente, mais conectado. O terceiro é o corpo astral. E é aqui que a maioria dos seres humanos vive. O astral é o corpo das emoções, dos desejos, dos impulsos, das reações. É onde vive o medo, a raiva, a ansiedade, a tristeza, mas também a alegria, o amor, a paixão. O problema é que o corpo astral é instável. Ele oscila constantemente. Um momento você está feliz, no outro está triste. Um momento você quer algo, no outro você rejeita. É como uma tempestade interna que nunca para. E a maioria das preces nasce desse lugar, do corpo astral agitado. O divino, eu preciso disso. O divino, tira esse sofrimento. O divino, me dá aquilo. E Rudolf Steiner dizia, quando você suplica a partir do corpo astral, o divino não te ouve. Não porque ele não quer, mas porque o barulho do astral é tão alto que bloqueia a conexão com a essência divina. É por isso que o silenciamento astral é o primeiro passo. Você precisa acalmar a tempestade. Precisa criar um espaço de quietude onde a essência divina possa emergir. E então vem o quarto corpo, a essência divina, o verdadeiro você. O divino que habita em você, Rudolf Steiner explicava que a essência divina não é algo que você precisa criar. Ela já existe, sempre existiu. É a centelha de o divino em você. É a consciência que observa tudo, que está presente mesmo quando o corpo astral está em caos, que nunca nasceu e nunca vai morrer. E é na essência divina que o Cristo cósmico habita, não em uma instituição religiosa, não em um livro sagrado, não nas mãos de um sacerdote, mas em você. A maioria dos indivíduos vive prisioneira dos 3 primeiros corpos. Elas são o corpo que sente dor, são a energia que oscila, são as emoções que dominam, mas nunca acessam o quarto, o eu. E é por isso que se sentem perdidas, vazias, desconectadas, porque estão vivendo na superfície, sem nunca tocar a profundidade. Então, quando Rudolf Steiner fala em silenciamento astral, ele está falando de acalmar esse corpo de emoções e desejos que grita o tempo todo. Acalmar a ansiedade, o medo, a necessidade de ser ouvido, a urgência de pedir, porque enquanto o corpo astral estiver gritando, a essência divina não consegue falar, e o divino, que vive no eu, fica calado, não porque ele não quer te ouvir, mas porque você não consegue ouvi-lo através do barulho. E aqui entra o primeiro passo da ciência espiritual de Steiner de comunhão espiritual que Steiner revelou. Um caminho que te conecta diretamente com o divino em 4 etapas. E a primeira delas é a mais importante, porque sem ela, todo o resto falha. Primeira etapa: observação silenciosa da essência divina. Senta, fecha os olhos. E em vez de começar a pedir, a agradecer, a recitar, você simplesmente observa. Observa os pensamentos passando, como nuvens, sem julgá-los, sem segui-los, sem acreditar neles. Apenas observa. Rudolf Steiner chamava isso de observação do pensamento.
E ele ensinava que essa é a prática espiritual mais poderosa que existe. Porque quando você observa o pensamento, você não é o pensamento. Você é aquele que observa. E aquele que observa é a essência divina. Rudolf Steiner explicava que os pensamentos não são seus. Eles passam por você como ondas de rádio passam pelo ar. A maioria das pessoas se identifica com cada pensamento que surge. Eu penso, logo sou. Eu sou meus pensamentos. Mas Steiner virou isso de cabeça para baixo. Ele disse, você não é seus pensamentos. Você é a consciência que percebe os pensamentos. E quando você percebe isso, tudo muda. Porque agora você tem escolha. Você pode observar um pensamento de medo e não ser dominado por ele. Pode observar um desejo e não ser arrastado por ele. Pode observar uma preocupação e não se perder nela. Você se torna livre. E é nessa liberdade que a essência divina habita. Fique ali, observando. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, até que algo aconteça. Algo sutil, mas inconfundível. Uma quietude, não vazia, mas viva. Uma presença que não é pensamento, não é emoção, não é sensação, é consciência pura. E é nesse momento, apenas nesse momento, que você está pronto para rezar. Porque a prece verdadeira não começa com palavras, começa com presença. Mas aqui vem o problema. A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. Elas se sentam para meditar e o corpo astral dispara memórias, preocupações, listas de tarefas, dores do corpo, o barulho da rua, e elas desistem. Acham que não conseguem. Steiner sabia disso, e ele ensinou uma técnica específica para acalmar o corpo astral rapidamente. Uma técnica que poucas pessoas conhecem e que funciona em segundos, quando feita corretamente. Respiração rítmica quádrupla. Inspire em 4 tempos. Segure em 4 tempos. Expire em 4 tempos. Segure vazio em 4 tempos. Repita. 4 ciclos. 16 tempos por ciclo, 64 tempos no total. E enquanto você faz isso, você não está apenas respirando, você está construindo uma ponte. A respiração é o único ato que conecta o corpo físico ao corpo espiritual. É voluntária e involuntária. É matéria e energia. É terrena e divina. Steiner explicava que a respiração é o ponto de encontro entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando você inspira, você traz oxigênio para o corpo físico, mas também traz força vital para o corpo etérico. E quando você expira, você libera dióxido de carbono, mas também libera tensões do corpo astral. E quando você respira conscientemente, com ritmo, você está harmonizando os 3 corpos inferiores, físico, etérico, astral. E quando eles estão harmônicos, a essência divina pode emergir. Quando você respira conscientemente, você está dizendo ao corpo astral, agora não, silêncio. E ele obedece. 4 ciclos, 64 tempos. E então você para e observa novamente. E agora, o silêncio é diferente, mais profundo, mais sólido, mais real. E é nesse silêncio que a segunda etapa acontece. Mas antes de eu revelar a segunda etapa, você precisa entender algo crucial. Algo que Steiner alertou e que pode mudar completamente o resultado do que você está fazendo. Existe um erro que 90% das pessoas cometem exatamente nesse ponto. Um erro que transforma prece poderosa em fantasia espiritual. E se você cometer esse erro, tudo o que você construiu até aqui desmorona. Vou te contar qual é esse erro daqui a pouco. Mas primeiro, você precisa saber o que acontece quando você faz certo. Quando você alcança esse silêncio astral.
Algo extraordinário acontece no seu corpo etérico, uma vibração sutil, um calor interno que não vem de emoção, mas de presença. E é aqui que 90% das pessoas cometem o erro fatal. Elas sentem essa presença e imediatamente começam a pedir: Divino Criador, eu preciso disso. Divino Criador, me dá aquilo. Divino Criador, me ajuda com aquele problema. E quando fazem isso, o silêncio se quebra. O corpo astral volta a gritar. E a conexão com a essência divina é cortada instantaneamente. Steiner alertava seus alunos sobre isso com uma severidade incomum. Ele dizia: se você chegou ao silêncio e voltou a pedir, você desperdiçou toda a preparação. Porque a prece verdadeira não é pedir, é comungar. Pedir mantém a separação. Pedir pressupõe que o divino está lá e você está aqui, que existe distância, que existe dualidade. Mas comungar dissolve a separação. Comungar é reconhecer que não existe distância, que o divino não está lá, o divino está aqui, em você. Então, qual é a segunda etapa? O que você faz quando alcança esse silêncio? Segunda etapa. Descida ao coração espiritual. No silêncio, você desce, não fisicamente, mas com a consciência, você leva sua atenção para o centro do peito. Não o coração físico que bombeia sangue, mas o coração espiritual, o chakra cardíaco, como algumas tradições chamam. O lugar onde a essência divina habita. E aqui, Steiner ensinou algo que muda tudo. Ele disse que o Cristo cósmico, desde que derramou seu sangue na cruz no Gólgota, fundiu-se com o corpo etérico da Terra. E desde então, cada ser humano carrega uma centelha desse Cristo em seu coração espiritual. Não como metáfora, como realidade espiritual. Steiner explicava que, antes da crucificação, o Cristo era uma força cósmica externa. Uma consciência solar que habitava os reinos espirituais superiores, mas no momento da morte na cruz, algo extraordinário aconteceu. O sangue de Cristo, ao tocar a terra, fundiu a consciência crística com o corpo etérico do planeta. E desde então, Cristo não está mais apenas nos céus. Cristo está na terra. Cristo está em cada átomo, em cada célula, em cada ser humano. E o lugar onde você pode acessar essa presença crística de forma mais direta é no coração espiritual. Porque é ali que a essência divina habita. E o Cristo cósmico e a essência divina são a mesma coisa. São a mesma consciência divina. Quando você desce ao coração espiritual, você não está descendo para um lugar vazio. Você está descendo para o lugar onde o Cristo vive, em você. E a prece, nesse momento, não é falar, é reconhecer. Steiner chamava isso de reconhecimento do Cristo interior. E ele ensinou uma frase específica, não para repetir mecanicamente, mas para despertar essa consciência: eu sou o eu sou que vive em mim. Essa frase não é invenção de Steiner. É a mesma frase que Cristo disse quando os fariseus perguntaram quem ele era. Eu sou o eu sou, o nome de o divino no Antigo Testamento. E Cristo estava dizendo: eu e o Criador somos um. Eu e o divino somos a mesma coisa. Não existe separação. E Steiner revelou que Cristo não disse isso apenas para ele. Disse para todos. Porque o eu sou que vive em Cristo é o mesmo eu sou que vive em você, não em voz alta, não pensando as palavras, mas sentindo a verdade delas, reconhecendo que o eu que observa os pensamentos, o eu que está presente no silêncio, não é pequeno, não é limitado, não é separado, é o Cristo cósmico, é o divino, é a mesma consciência que permeia o universo. E quando você reconhece isso, algo acontece que não pode ser descrito com palavras, apenas vivido, uma dissolução, um derretimento.
As fronteiras entre você e o divino começam a se dissolver. E você percebe que nunca houve separação, que nunca houve distância, que o divino nunca deixou de te ouvir. Porque o divino sempre esteve ouvindo de dentro de você. Fique ali, nesse reconhecimento, nessa comunhão, sem pedir, sem agradecer, apenas sendo 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O tempo não importa. O que importa é a profundidade. E é aqui que a verdadeira transformação começa. Porque quando você ora dessa forma, você não está pedindo que o divino mude sua vida. Você está permitindo que a essência divina em você desperte. E quando ela desperta, sua vida muda. Não por intervenção externa, mas por transformação interna. Mas Steiner não parou por aí. Ele sabia que os indivíduos precisam de algo prático, de algo que conecte essa experiência mística com a vida real. E por isso ele revelou a terceira etapa, impressão do pensamento crístico. No silêncio do coração espiritual, depois do reconhecimento da essência divina interior, você permite que um pensamento surja, mas não qualquer pensamento, não um pedido, não uma preocupação, um pensamento crístico. Steiner ensinava que o Cristo cósmico não fala em frases, fala em impressões, em imagens, em certezas silenciosas que surgem como se sempre estivessem ali. Por exemplo, você está preocupado com uma situação difícil na sua vida. Em vez de pedir solução, você desce ao coração espiritual, reconhece a essência divina interior e então observa. E de repente, sem esforço, surge uma impressão. Não uma voz dizendo faça isso, mas uma certeza profunda sobre o próximo passo. Um sentimento de que determinado caminho está correto. Uma imagem de como agir. Steiner chamava isso de intuição crística. E dizia que essa é a forma como o eu superior se comunica com você. Não através de drama, não através de sinais externos, mas através de conhecimento direto que surge de dentro. E aqui está o teste. Se o que surge te infla o ego, se te faz sentir especial, se te separa dos outros, não é crístico, é luciférico. Se o que surge te paralisa no medo, te faz duvidar, te empurra para a rigidez, não é crístico, é arimânico. Mas se o que surge traz clareza compassiva, se te move para a ação amorosa, se te conecta com o todo, então é o Cristo cósmico falando, e você não precisa fazer nada com essa impressão naquele momento. Apenas recebe, guarda no coração e confia, porque a quarta etapa acontece naturalmente. Quarta etapa, ancoragem no mundo físico. Quando você termina a prece, quando você abre os olhos e volta para o mundo físico, algo está diferente. Você está diferente. A impressão que você recebeu no coração espiritual começa a se manifestar na sua vida, não como milagre, mas como sincronicidade, como oportunidade, como clareza de ação. Você encontra a pessoa certa, lê o livro certo, toma a decisão certa, não porque o divino interveio de fora, mas porque você, conectado com a essência divina interior, está vibrando na frequência onde essas coisas já existem. Steiner dizia que a maior ilusão da humanidade é achar que o divino precisa mudar o mundo para te ajudar. O divino não muda o mundo. O divino muda você. E quando você muda, o mundo ao seu redor reflete essa mudança. E é por isso que súplicas de pedido falham, porque você está pedindo que algo externo mude, mas a prece de comunhão funciona, porque você está permitindo que algo interno desperte. Então, recapitulando, o método antroposófico de prece de Steiner tem 4 etapas. Primeira, observação silenciosa do eu.
acalmar o corpo astral através da respiração rítmica, quádrupla e observação do pensamento. Segunda, descida ao coração espiritual. Levar a consciência para o centro do peito, onde a essência divina habita. Terceira, reconhecimento da essência divina interior. Sentir a verdade do eu sou, que vive em mim. Comungar sem palavras. Quarta, impressão do pensamento crístico. Permitir que intuição, clareza ou imagem surja do eu superior, receber sem analisar. E depois, ancoragem. Trazer essa presença para a vida diária e observar as sincronicidades acontecerem. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Isso é bonito, mas funciona. Como eu sei se estou realmente conectando com a essência divina ou se é só imaginação? Steiner respondeu essa pergunta de forma precisa, e a resposta dele é tão prática que você pode testar agora. Ele disse: você sabe que conectou com o eu superior quando 3 coisas acontecem. Primeira, clareza sem ansiedade. Você sabe o que fazer, mas não está ansioso para fazer. Há uma calma profunda mesmo diante de situações difíceis. Segunda, amor desapegado. Você sente compaixão genuína pelas pessoas, mas não se perde nelas. Você ajuda sem se drenar. Terceira, sincronicidade precisa. As coisas começam a se alinhar de formas que você não poderia ter planejado. Não milagres dramáticos, mas providências silenciosas. Se esses 3 sinais estão presentes, você está rezando corretamente. Se não estão, você ainda está preso no corpo astral e precisa voltar para a primeira etapa. E aqui entra algo importante que eu preciso te dizer. Esse conhecimento que você acabou de receber não é teoria, não é filosofia bonita para conversa de bar. Isso é ciência espiritual. É o resultado de décadas de pesquisa clarividente de Rudolf Steiner. Um homem que sacrificou reconhecimento acadêmico, conforto social e até segurança pessoal para revelar essas verdades. A instituição religiosa perseguiu Steiner. Chamaram ele de herege, proibiram seus livros, porque ele revelou que você não precisa de intermediários, que você não precisa de rituais externos, que você não precisa de permissão para acessar o divino, porque o divino já está em você, sempre esteve, esperando que você descesse ao coração espiritual e reconhecesse. E cada vídeo como este, cada revelação como essa, custa horas de pesquisa profunda nos arquivos de Steiner, tradução de palestras antigas, estudo da antroposofia que poucos têm acesso. Não é conteúdo raso, é conhecimento que foi censurado, escondido, distorcido. E se isso tocou você, se isso despertou algo no seu peito, existe uma forma simples e direta de dizer: essa verdade precisa continuar. Os supertanks ali embaixo, aquele coração dourado, não é só apoio financeiro, é você dizendo: eu faço parte de quem protege esse conhecimento. Eu não quero que essa verdade morra novamente. Cada supertanks mantém esse canal vivo. Permite que eu continue revelando o que Steiner ensinou e que a maioria dos canais espirituais nunca vai ter coragem de falar. Porque não é sobre likes, é sobre libertar almas. Então, se você sente que esse vídeo te libertou de alguma forma, clica naquele coração dourado, qualquer valor. Não é sobre o valor, é sobre o gesto, é sobre dizer: eu sou guardião dessa verdade. Agora, vamos ao que realmente importa. Como você transforma isso em prática diária? Porque entender o método é uma coisa, viver o método é outra. E Steiner sempre foi muito claro: conhecimento espiritual sem prática não passa de fantasia luciférica. Então, aqui está o que você vai fazer nos próximos 7 dias.
Exercício prático de 7 dias, prece antroposófica diária. Escolha um horário, de preferência pela manhã, antes que o mundo invada sua mente, ou à noite, antes de adormecer, mas tem que ser o mesmo horário todos os dias, porque você está construindo um hábito etérico, e o corpo etérico responde à regularidade. Rudolf Steiner explicava que o corpo etérico é governado por ritmos, ciclos circadianos, estações do ano, fases da lua. E quando você cria um ritual diário no mesmo horário, você está trabalhando com esses ritmos naturais. Você está harmonizando seu corpo etérico com os ritmos cósmicos. E quando o corpo etérico está harmonizado, ele se torna um canal mais claro para a sua essência divina. Dia 1 a 3, silenciamento astral, foco total na primeira etapa. Sente-se, respire a respiração rítmica quádrupla, 4 ciclos. Depois, observe os pensamentos, sem julgar, sem seguir, sem acreditar. Apenas observe, faça isso por 10 minutos, só isso. Não tente ir para as outras etapas ainda, porque você precisa dominar o silêncio. Se você não domina o silêncio, todo o resto é construído em areia movediça. E não se preocupe se os primeiros dias forem difíceis. Rudolf Steiner dizia que o corpo astral resiste. Ele não quer ser acalmado. Ele quer continuar gritando, porque é isso que ele sempre fez. Mas se você persiste, no terceiro dia, algo muda. O corpo astral começa a se acostumar. O silêncio se torna mais fácil, mais natural. E você percebe, eu posso fazer isso. Dia 4 a 5, decida ao coração espiritual. Agora, depois dos 4 ciclos de respiração e da observação dos pensamentos, você desce, leve a atenção para o centro do peito, sinta o coração espiritual, fique ali. 10 minutos, apenas presença no coração. Não force nada. Não espere sensações dramáticas. Apenas habite o coração espiritual, como se estivesse voltando para casa depois de anos perdido. Steiner ensinava uma imagem linda para ajudar nessa descida. Ele dizia, imagine uma rosa vermelha fechada no centro do seu peito. E enquanto você leva a atenção para ali, a rosa começa a se abrir, pétala por pétala, devagar, suave. E no centro da rosa, uma luz dourada. Não fantasie a luz, não force a visualização. Apenas permita que a imagem esteja ali, como um símbolo, e gradualmente, a luz dourada se expande, preenche o peito, aquece, não com calor físico, mas com presença viva. Essa é a presença do Cristo cósmico, a presença divina, dia 6 a 7. Reconhecimento da presença divina interior. Depois do silêncio, depois da descida ao coração, você reconhece, sente a verdade do eu sou o eu sou que vive em mim. Não repita mecanicamente, sente a verdade disso. Comungue e então observe. Se alguma impressão surgir, receba. Se não surgir nada, tudo bem. A súplica não é sobre receber respostas, é sobre comungar com o divino. Faça isso por 7 dias, sem pular, sem desculpas, sem negociar. E no 8º dia, você olha para trás e percebe, algo mudou. Não de forma dramática, mas de forma profunda. Você está mais calmo, mais claro, mais conectado. E quando você busca essa comunhão agora, você não está pedindo, você está comungando. E a fonte, que sempre esteve em você, finalmente pode te ouvir, porque você finalmente aprendeu a falar a língua da sua essência divina. Isso é o que Rudolf Steiner revelou. Isso é o que o sistema de crenças escondeu. Isso é o que vai transformar sua vida espiritual para sempre. Agora, uma última coisa.
Deixe um comentário respondendo. Você já tentou entrar em comunhão sem pedir nada? Conseguiu? Ou o corpo astral gritou mais alto? Quero saber sua experiência real, sem filtro. Escreva comunhão se você vai testar o caminho antroposófico nos próximos 7 dias. Respondo todos nas próximas 2 horas. E se essa mensagem te despertou para algo, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque essa verdade não é para ficar escondida, é para libertar.